trouxe a sua Bíblia, por favor, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ou pode, por favor, aqui no painel. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Veja essas características que estão aqui. Veja se isso não está acontecendo hoje em dia. Veja se isso não está acontecendo. Olha o que diz o texto. Sabe, porém, isto: nos últimos dias. Quais são esses dias que Paulo está se referindo a Timóteo? Os dias que antecedem a volta de Jesus. Pensa nisso. Jesus está voltando. Ele vai voltar. Então ele está dizendo que nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ou tem uma tradução que diz tempos terríveis. Essa aqui diz tempos penosos. Veja isso. Olha o versículo 2. Pode pôr, filha. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Mas a palavra gananciosos que diz aqui, a tradução dessa palavra ganância, uma pessoa gananciosa é aquela pessoa que não mede esforço para conseguir o que ela deseja. A ganância, ela faz parte desta nossa cultura brasileira. A ganância faz parte do ser humano hoje em dia. O ser humano hoje, ele não mede esforço para conseguir tudo o que ele quer na vida. Irmão, se necessário, ele passa você para trás. Ele puxa teu tapete. Porque o ganancioso, ele não mede esforço para conseguir não algo para a vida dele, mas o ganancioso, ele quer aquilo que você tem. É assim ou não é? E às vezes você não tem, pastor, mas eu não tenho nada, pastor, eu não tenho dinheiro, não tenho. Mas ele não quer algo material e financeiro, ele quer a tua alegria. Ele quer a tua paz. Ele quer ter a vida que você tem matrimonialmente. O ganancioso, ele não mede esforço para conseguir o que ele quer. Conhece pessoas assim? Já viu pessoas assim? Mas você não é assim, amém? Não é assim. Nós não somos assim. Aí a Bíblia continua, versículo 3. Os homens também serão sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Aí Paulo dá um conselho para Timóteo: afasta-te também destes. Porque Timóteo estava sendo preparado para assumir uma posição pastoral na igreja a qual Paulo havia fundado. E Timóteo ia trabalhar com os judeus. Então Paulo está orientando a Timóteo a maneira como ele deveria agir, como ele deveria se comportar, porque era um menino novo. Era um cara novo que estava assumindo uma posição de muita responsabilidade. E Paulo dá conselhos para ele. Olha, Timóteo, nos últimos dias serão terríveis. Ele começa a descrever as características de um ser humano. E como eu disse, o amor está se esfriando por causa dessas características de pessoas egoístas, pessoas sem afeição natural, pessoas que estão com ganância no coração, sem amor ao próximo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Irmão, Deus estabeleceu prazeres para nós, para o ser humano, sim. Nós temos prazeres para usufruir, sim, porque Deus é bíblico, nós usufruímos dos prazeres que Deus nos deu. Mas nós precisamos nos tornar amigos somente de Deus. O prazer é para usufruir, não para te escravizar. E aqui ele está dizendo que as pessoas estão muito mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. E o próprio João diz em uma das suas cartas que as pessoas que são mais amigas do mundo não são amigas de Deus. E é por isso que eu estou fazendo esse apelo para você. É um apelo que eu faço, para que nos próximos domingos você esteja conosco, ou de manhã ou à noite, para que Jesus possa te olhar nos olhos
e mudar essas características que muitas vezes se encontram em nosso coração. Não porque você é assim, mas porque a vida muitas vezes te fez ser assim. As circunstâncias, as dores, as perdas, os sofrimentos que muitas vezes você pode ter passado e enfrentado, te fez ser assim. Gerou uma casca no teu coração, gerou uma casca na tua vida, de uma vida muitas vezes fantasiosa. Porque tem pessoas que não estão mais vivendo, estão sobrevivendo. Mas o Senhor nos chamou, queridos, para nós vivermos esse amor. O Senhor nos chamou para olhar as nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus nunca vai falar com você através de WhatsApp. Jesus, ele sempre vai falar com você olhando nos teus olhos. Jesus nunca vai falar com você falando por um telefone. Jesus sempre vai falar com você olhando nos teus olhos para te trazer segurança, para te trazer firmeza, para te trazer estabilidade na sua vida. E quantos de nós não precisamos de uma vida de estabilidade? Não estou dizendo financeira ou material, porque isso você conquista sim com o fruto do seu trabalho. E glória a Deus que você tem uma vida estável, mas uma vida estável espiritualmente. Porque, queridos, com Jesus as situações já são difíceis. Agora imagina sem esse amor sobre nós. Quem está entendendo? Esse amor, ele não só lança fora o medo. Esse amor, ele sustenta. Esse amor, ele fortalece. Esse amor nos traz alegria, nos traz regozijo, nos traz gozo, nos traz paz. E é disso que o ser humano precisa. Então Deus tem me chamado a atenção nesses dias, para que eu possa voltar meu coração e os meus olhos para temas assim: o infinito amor do Pai. Quando João diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, não tem como o homem mensurar o amor de Deus, e nem João teve essa capacidade. Então ele diz que Deus amou o mundo de uma maneira tal que, ou seja, a expressão dele teve um limite, mas o amor de Deus não tem limite. E quando eu estava lendo esse texto, eu falo assim: meu amor por você não é de uma tal maneira apenas, mas é um amor infinito. É um amor que teve um começo, mas nunca terá fim. Então eu quero dizer algo para você. Eu sempre digo para a igreja, mas aos que nos visitam hoje pela primeira vez: sinta-se amado neste lugar, porque o amor de Deus está aqui. E esse amor pela tua vida, ele nunca mais terá fim. Você vai sair daqui, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que você saia daqui nesta noite com o seu coração cheio deste amor. Somos carentes desse amor, somos mendigos deste amor, e o amor de Deus está aqui, querido. Você não tem ideia como está difícil para ficar de pé aqui, porque a minha vontade é se prostrar aos pés dele e receber deste amor infinito. Então eu quero compartilhar com você que existe um amor que teve um começo, mas ele nunca terá fim. Eu quero dizer para você nunca duvidar deste amor. Quando você estiver vivendo o pior momento da tua vida, quando você estiver vivendo o pior momento, um momento difícil, como diz esse texto, dias difíceis virão, mas nunca se esqueça que Jesus te ama. Nunca se esqueça que Ele quer olhar nos teus olhos e dizer: olha, através do meu olhar, como Ele disse para Pedro, vem no meio da tempestade andando por esse mar, porque o olhar de Jesus, Ele promove, o invisível se torna visível, um chão que não existia se tornou visível, e Pedro pôde andar por sobre as águas. Ele não andou por sobre as águas, ele andou sobre o amor de Jesus. Não existia chão, e é muitas vezes isso que acontece, quando nós passamos por dificuldades e problemas, o chão se abre, mas olha o que eu quero te dizer nessa noite: o olhar de Jesus, o amor de Jesus, vai fazer com que você ande em situações invisíveis e em condições sobrenaturais na sua vida. Ele não andou por sobre o mar, ele andou por sobre o amor de Jesus. Porque o amor de Deus sobre nós nos faz andar no impossível,
nos faz sair de uma condição natural e nos colocar em uma condição sobrenatural. Nos faz sair de uma condição de impossibilidades e nos coloca em situações onde você pode alcançar aquilo que você não alcançava, onde você pode viver aquilo que você não vivia. E há pessoas aqui, o Senhor me fala, que estão carentes deste amor. Ele manda te dizer que a partir de hoje este amor vai não só te levantar, mas ele vai te colocar em lugares que você não vivia. O Senhor não me mostra quem é, mas Ele está dizendo isso para mim. Você vai começar a viver e andar por este amor, e você vai alcançar lugares inalcançáveis na sua vida. E você vai olhar para trás e falar assim: meu Deus, o que aconteceu? E Jesus vai olhar nos teus olhos assim: é o meu amor pela tua vida. É a paixão e o que eu tenho por você que vai te fazer andar a lugares e em lugares que você nunca imaginou. Quem entende isso? Mas essas características somente saem das nossas vidas quando nós vivemos este amor. Eu quero compartilhar 6 pontos com você, bem rápido. Porque, amados, essas características do versículo 1 ao 6, ao 5, nós não encontramos somente em pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes essas características fazem parte de nós. Às vezes sem nós percebermos, mas a vida fez com que nós nos tornássemos assim. Mas às vezes quando eu me sinto e me encontro numa situação como essa, Jesus fala para mim assim: eu não sou assim. Então você não pode ser assim. E eu falo para ele: Senhor, eu sei que o Senhor não é assim, mas me ajuda a não ser assim. E esse amor faz com que isso se torne possível. Então eu quero te pedir mais uma vez, que nos próximos 3 domingos você esteja aqui, para Jesus te olhar nos olhos e dizer para você todos esses domingos: eu te amo. Amém, querido? Agora, se você puder abrir comigo ou lança aqui no painel 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, eu quero começar a mensagem. E declarar para você esses 6 pontos. São 22, tá, querido? São 22 por enquanto. Então eu dividi nessas semanas. Então não falte, senão você perde o fio da meada aí. 1 de Pedro capítulo 1. Eu vou um pouquinho mais para cima, no versículo 15. Amém? Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, pois está o quê? Está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas perecíveis ou algo sem valor, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Timóteo está dizendo que os últimos dias seriam terríveis. E Pedro está dizendo que nesses últimos dias, Jesus se manifesta por amor de cada um de nós. Então os dias podem até serem difíceis, mas enfrentaremos esses dias difíceis segundo a manifestação do amor de Deus por cada um de nós. Então, se o seu dia está difícil, a situação que você vive está difícil, saiba que esse amor vai te sustentar, porque ele foi manifesto por Jesus antes da fundação do mundo. O que Pedro está dizendo aqui, queridos, é que o cordeiro já foi morto antes de ser crucificado. Pedro já viu. O Senhor revela para Pedro o sacrifício de Cristo antes dele ir para a cruz, porque ele diz: o cordeiro é sem defeito, é sem mancha,
mas é um cordeiro que derramou sangue pela remoção dos nossos pecados. Então Pedro recebe a revelação de Deus, de que Cristo já havia sido crucificado. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós vemos muitas evidências na Bíblia, de que pessoas já viram Jesus crucificado antes da fundação do mundo. A cruz foi apenas para cumprir o propósito, para cumprir a palavra dele sobre as nossas vidas. Até o mesmo João Batista, quando ele está andando no deserto, batizando pessoas, ele olha e vê Jesus andando e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não está dizendo que vai tirar o pecado do mundo, ele não está dizendo que tirou, é que tira o pecado do mundo. João declara para Jesus que aquele momento presente, ele já estava removendo todos os nossos pecados do mundo. É por isso que eu não preciso fazer mais nada para receber o perdão de Jesus. Eu não preciso vender casa, carro. Eu não preciso dar dinheiro para receber o perdão de Jesus. Eu não preciso comprar um lugarzinho para mim no céu. O seu lugar no céu já está reservado, querido. Esse lugar no céu não só está reservado, mas foi comprado por amor. E a cada dia do nosso procedimento na palavra é um tijolo na nossa mansão celestial que o Senhor vai colocando ali. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai para preparar moradas. Então você não precisa fazer mais nada, apenas receba hoje o amor de Jesus na sua vida. Fala a pessoa que está do seu lado: amor é de graça. É de graça. Eu tenho que sacrificar, eu tenho que fazer, eu tenho que peregrinar. Não precisa mais. Jesus fez tudo. E Pedro fala assim: cara, a sua vida não foi comprada com coisas perecíveis, com coisas sem valor. Olha, o ouro para Jesus não tem valor. O ouro perto do sangue perde o valor. Ele fala: não, a vida de vocês foi comprada por um sacrifício de sangue. Um sangue precioso de um cordeiro que foi manifesto, está sendo manifesto nesses últimos tempos por cada um de nós. Eu quero te convidar nessa noite a você viver esse amor. A viver esse amor. Então o primeiro ponto que eu vejo aqui, se você está anotando, o primeiro ponto sobre esse amor de Deus na minha vida e na sua vida, eu quero dizer que esse amor foi planejado na eternidade. O Salmo 90, versículo 1 e 2 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui. Não importa a maneira a qual você foi concebido. Alguém que está me assistindo e vai ouvir essa mensagem um dia no canal. Não importa a maneira a qual você foi concebido. O que importa é que, independente da forma e da maneira que foi a sua concepção, você foi planejado por Jesus. Pastor, não é possível você pensar um negócio desse. Minha mãe foi estuprada. Minha mãe foi violentada. Eu sou fruto de um estupro. Querido, tudo bem. Jesus está perdoando e já carregou esse pecado na cruz. Mas Ele planejou e sonhou com você. É por isso que você está aqui hoje. É porque esta violência que você pode ter sofrido, esse problema que você possa ter vivido na concepção na sua gestação ou no momento da violência, Deus já estava armando um plano para você. Deus já estava armando um plano de amor para a sua vida, para te trazer aqui até o dia de hoje e dizer que esse amor derramado foi algo planejado por Jesus, mas que nessa noite haja cura sobre a tua vida. Não, pastor, mas eu fui rejeitado pelos meus pais. Não importa, querido, foi algo planejado. Foi algo planejado. Os seus pais podem não ter sido planejados. Irmão, eu fui uma pessoa gerada sem planejamento. Os meus pais não queriam a minha vida. Não era para ter nascido. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, Ele curou a minha alma, Ele curou o meu espírito.
E Ele me diz: não, você foi sim planejado. Você pode não ter sido planejado pelos teus pais, mas você foi planejado por mim na eternidade, para que eu pudesse estar aqui hoje falando deste amor. Então eu digo para você que esse amor, ele sustenta, ele cura, ele restaura. Então não precisa ficar com sentimento ruim, com sentimento de rebeldia, porque você foi de rejeição. Não, Jesus, ele não te rejeitou. Ele planejou esse amor. E Ele quer nessa noite te curar. Você que me assiste, Ele quer curar você onde quer que você esteja. O Salmo 103, versículo 17 diz: mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos vossos filhos. Aleluia! Que amor é esse? É um amor infinito. É um amor de um tamanho fora da concepção natural do homem. Não tem como nós concebemos em nossa mente esse tipo de amor. É somente no Espírito, irmão. O amor de Deus você só vive pela fé. O amor de Deus você só vive pela graça. E é essa graça que eu quero te oferecer nessa noite. É esse amor que eu quero te oferecer nessa noite. O segundo ponto, se você puder ir comigo em Efésios capítulo 4. Perdão, capítulo 1. Esse amor por nós foi um amor planejado. Mas esse amor por nós também. Olha o que Efésios diz no capítulo 1, por favor, filha. Versículo 4. Desculpa, não falei o versículo, né? Pode pôr o 3. O que eu vou ler agora é para você. É para você. É uma carta de amor de Deus para você. Versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Jesus te abençoou. Ele não vai te abençoar hoje, não vai te abençoar amanhã, não vai te abençoar depois de amanhã. Ele já te abençoou. Sabe onde? Na eternidade. Então você não vem para o culto receber a tua bênção porque você já é abençoado. Você vem apenas para o culto para agradecer aquele que já te abençoou. Versículo 4. E é o segundo ponto: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Você não tem que fazer mais nada, é de graça. É de graça. Se alguém um dia cobrou esse amor de você, irmão, ele te roubou. Porque o amor não é cobrado, o amor é de graça. Esse amor já foi pago na cruz, você não tem que pagar mais nada. O versículo 7 diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão pelos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo Jesus. Esse amor não foi apenas planejado, esse amor foi por eleição. Esse amor foi por escolha. Ele te escolheu. A Bíblia diz que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Por isso que você não é erro. Você não é erro. Você não é errado. Você não tem pecado para carregar dos teus pais. Eu carrego um penão. Você foi eleito por Jesus. Você foi escolhido por Jesus antes da fundação do mundo, porque Ele é antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, queridos, que Ele nos chama pelo nome. Ele faz menção do nosso nome. Ele diz assim: tu és meu. Pedro diz, o mesmo Pedro diz: nós somos sacerdócio real, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos uma nação santa. Jeremias capítulo 1, a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos ungiu e Ele nos envia para derramar esse amor sobre as nações. Recebe isso nessa noite.
Fala para a pessoa do seu lado, você foi escolhido, querido. Você foi escolhido, você foi escolhida, você foi escolhida. Entra nessa palavra comigo. Não há erro de cálculo, há uma eleição na sua vida. Furou o preservativo, remédio não funcionou, e não interessa, o Senhor marcou desde o ventre da sua mãe. Ele olhou para você em milhões e milhões de espermatozoides, e você chegou lá, e você acha que Ele vai deixar você morrer nessa condição? Não! Você já venceu no momento da concepção. De milhões e milhões que morreram, sobrou quem? Você! Quase quebrei aqui agora. E você acha que é obra do acaso ainda? Quer que eu te provo mais? Eu vou te provar mais. Terceiro, não. Terceiro não. Isaías 41. Não. Isaías 41. Espírito Santo. Espírito Santo. Isaías capítulo 41. Por favor. Meu Deus. Versículo 8. Esse é o segundo ponto ainda. Quero te mostrar que Ele te escolheu. Isaías 41:8 diz: a ti, porém, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Cara, quando ele fala de Israel e Jacó, Israel e Jacó somos nós hoje, a igreja hoje de Jesus. Ele fala assim: eu escolhi, porque a sua escolha foi lá do meu amigo, o Abraão. A escolha veio de um amigo de Deus. E se nós fomos escolhidos de um amigo de Deus, nós somos amigos dele. Aí o versículo 9 diz: eu te tomei desde os confins da terra, chamei-te dos seus recantos mais distantes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Pastor, eu fui rejeitado pela minha mãe, eu fui rejeitado pelo meu pai. O Senhor não te rejeitou, não te rejeitou. Ele diz: eu não te rejeitei. A Bíblia diz em Isaías 40 também: mesmo que um pai e uma mãe esqueça do teu filho, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Aí ele continua, verso 10: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te sustentarei com a destra da minha justiça, diz o Senhor. Quer mais? Isaías 49. Eu quero que você saia daqui embriagado por este amor. Eu quero que você vá para sua casa na certeza de que Jesus te ama. Isaías 49: ouve-me, ilhas, e escutai, vós povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada afiada, na sombra da sua mão me cobriu, pôs-me como uma flecha limpa, e me escondeu sobre a tua aljava, e ele me disse: tu és o meu servo, a quem manifestarei a minha glória. Você não é obra do acaso, você não é filho de chocadeira, você foi escolhido por Jesus antes de você nascer. Terceiro ponto, se você puder ir comigo em 1 de João capítulo 5. Vai colocando para mim aí, filha. 1 de João capítulo 5. Se você achar, dá amém aí. Aleluia.
dizer uma coisa, Jesus não tem amor para te dar, Ele é amor. Ah, Jesus, eu preciso do teu amor. Não, você precisa dele. Você não precisa do amor de Jesus, você precisa de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a fazer parte dessa família. 1 de João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O amor de Deus, ele foi com propósito. Ele foi pela eternidade, foi por uma escolha, mas foi com propósito. Mas esse propósito, ele é único. É um único propósito, chamado vida eterna. O amor de Deus para nós e por nós, queridos, é para nos dar vida eterna. Não é para dar casa própria, não é para dar carro zero. Isso você conquista trabalhando, mas é para te dar vida eterna. E essa vida eterna, a Bíblia diz que a vida eterna é o Filho. Por isso que eu disse que você não precisa do amor, você precisa do Filho. E essa vida eterna eu só encontro no Filho, porque o mesmo João diz que a vida eterna é conhecer a Jesus. E quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu vivo a vida eterna aqui na terra. As pessoas acham que viver a vida eterna é só lá no céu. Não, a vida eterna começa aqui na terra. E como que eu começo a viver essa vida eterna? Vivendo e conhecendo o amor de Jesus por mim, caminhando pelo caminho de Jesus, andando pelos propósitos de Jesus, vivendo a ação de Jesus na minha vida, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É por isso que João diz: esta vida está em seu Filho. E quanto mais eu conheço esse Jesus, mais eu vivo a vida eterna aqui na terra, porque lá já está reservado para nós. Você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou dizendo? Quarto ponto, João capítulo 17. Versículo 21. Aqui é uma oração de Jesus, uma parte da oração de Jesus. João capítulo 17, versículo 21. Eu entro no quarto ponto. Ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, eu acho linda essa frase, tu em mim, para que sejam perfeitos, perfeitos aqui é maduro, em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Aí ele vai encerrando a oração, ele diz: Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aquele que me destes, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. O quarto ponto é um amor que promoveu uma unidade nele. Esse amor, queridos, é ciumento. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Esse amor tem que ser devotado única e exclusivamente a Ele. Essa adoração tem que ser devotada única e exclusivamente a Ele. A própria palavra diz em Isaías que a glória dele Ele não divide com ninguém. Então nós somos chamados com um único propósito, e esse amor, ele promove a unidade nele. E a preocupação de Jesus aqui é que todos nós estejamos nele para sermos um com o Pai. A preocupação de Jesus, ele estava nas suas últimas horas aqui na terra, aos últimos momentos aqui na terra. A única preocupação de Jesus era eu e você. Porque ele diz assim: eu não sou apenas pastor desse aprisco, mas eu sou também pastor de outras ovelhas, de outros apriscos. Ele está dizendo até nos dias de hoje. Ele não era somente pastor daquela geração, ele se tornou pastor de todas as gerações, passado, presente e gerações futuras. Ele é o sumo pastor, o sumo sacerdote. Então a preocupação de Jesus é que todos nós nos tornemos um com Ele. Você pode dizer amém? Quinto ponto, já estou encerrando.
Se você puder ir lá em Tito capítulo 1. Estava lá em Timóteo. É um livro para frente. Põe para mim, filhinha. Tito capítulo 1. Bom que você está com a Bíblia, que você vai aprendendo a manusear. Tito capítulo 1. Versículo 2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Esse Salvador está com letra maiúscula, aqui ele está falando de Jesus. A palavra que foi manifestada, Jesus, pela pregação. Jesus só pode ser manifesto pela nossa pregação, pela nossa vida, pela tua vida. Mas o quinto e penúltimo ponto, esse amor, ele promove em nós não somente esperança, a vida eterna, mas uma esperança para a vida eterna. A vida eterna nós podemos começar a viver aqui, mas também temos que ter uma esperança que há um lugar reservado para nós. Há uma vida eterna reservada para nós. Como nós cantamos aqui, você cantou aqui, que nós não temos que nos apegar às coisas que são daqui, mas um dia Ele virá nos buscar, e quem estiver pronto estará com Ele. A trombeta vai soar. Então que você tenha essa esperança de vida eterna na sua vida. Você pode começar a viver sim a vida eterna aqui, mas sempre tenha no teu coração uma esperança que há algo reservado para mim e para você lá. É isso que eu quero convidar você nesses dias, a viver este amor de uma esperança de vida eterna. E por último, o restante a gente deixa para a semana que vem. Mais outros 6 pontos para a semana que vem. 1 de João, capítulo 4. Que é onde eu estou embasando todo esse estudo. É no Evangelho e nas cartas de João. Primeira carta de João, capítulo 4. Versículo 19. Isso aqui para mim é... João está dizendo, de tudo que ele diz sobre o amor aqui, sobre o amor ao próximo, amor a Deus, ele vai encerrando o texto dizendo assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu posso não ter sido planejado pelos meus pais, mas o amor de Deus fez com que eu nascesse e tivesse essa prioridade, porque a Bíblia diz que nós hoje o amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que nós o escolhemos porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós temos que mudar a cultura de um culto e dizer se as pessoas querem receber Jesus. Nós temos que mudar isso. Ele já nos recebeu. O que nós precisamos fazer é com que a igreja entenda que para recebê-lo precisamos viver esse amor. Ele nos amou primeiro. Esse é o 6º ponto. Um amor que agiu em prioridade. Sabe qual foi a prioridade de Deus antes da fundação do mundo? Ele pensava em mim, pensava em você. Durante todo o Antigo Testamento, Ele pensava em mim, pensava em você. Durante a vida ministerial de Cristo na terra, Ele pensava em mim, pensava em você. Durante o sofrimento de Jesus na cruz, as 3 horas mais terríveis de Jesus na cruz, Ele pensava em mim, pensava em você. Quando Ele entrega o Espírito e Ele morre na cruz, Ele pensava em mim, pensava em você. E quando Ele vence a morte e o inferno, Ele vai e toma a chave do inferno das mãos de Satanás. Ele estava comigo e com você no coração dele. E quando Ele desceu para falar com os seus discípulos, atravessar a parede, comer com os discípulos e depois de ressurreto, Ele pensava em mim, pensava em você. Quando Ele enviou o Espírito Santo na terra para ser o nosso Consolador, o nosso Autor, aquele que nos caminha na verdade, Ele pensava em mim e em você. Ele ainda pensa em mim e pensa em você, porque Ele nos amou primeiro. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite, em nome de Jesus.